Olá, tudo bem com vocês? Boa Boa noite. noite. Olá, Boa noite, boa tudo noite. bom? Eu estou aqui com Raul Vilela, Alan Gonçalves, Bruno Lana, Matheus Braz e Cauã Brigante. São alunos do curso de produção multimídia do Centro Universitário Senac, Santo Amaro, aqui em São Paulo, e eles vão falar um pouquinho de um trabalho que fizeram, que tem tudo a ver com esse nosso bate-papo, com essa série de bate-papos que a gente vai fazer aqui, que se chama Encontro com Discentes e Egressos, que faz parte de um trabalho da frente de trabalho do Senac, é uma frente de trabalho chamada Direitos Humanos, Diversidade e Cultura de Paz. E a gente trabalha temáticas ligadas a essas áreas do conhecimento. E esse grupo, que é um grupo de queridos alunos, que eu tive a oportunidade, a sorte, o privilégio de dar aula para eles, e eu passei para eles uma atividade que era um cordel, para a gente trabalhar, como eu trabalho em comunicação, eu dou aula de comunicação, e a gente trabalhou o cordel como parte da cultura brasileira, principalmente da cultura brasileira nordestina, né? Vimos a linguagem do cordel, o que é o cordel, e cada grupo ficou incumbido de preparar um cordel. E a surpresa foi que esse grupo entregou um cordel animado, né, que tinha até, vocês fizeram até uma contagem regressiva para passar ao vivo isso na aula, nossas aulas mesmo que remotas, né? E eles fizeram um cordel da história de uma Maria nordestina, de uma Maria que mostra o seu saber, né, através do que eles compararam com a leitura de mundo do Paulo Freire, né? Na sua simplicidade, ela é sábia, na sua simplicidade, ela sabe ler o mundo, né? Eu queria primeiro que vocês falassem um pouquinho sobre como foi pensar nessa ideia, né? Como vocês conceberam essa ideia do cordel animado, de trazer essa figura nordestina? Vocês trouxeram voz, né? Uma voz nordestina para o trabalho. Qual foi a inspiração? Não, primeiro quando o professor pediu para a gente fazer o cordel, aí a gente pensava assim, não, cordel é só você rimar as coisas e firmeza. É um poema diferente, meio mais simplificado, entre aspas. Aí a gente foi ver como que faz um cordel, aí você percebe a complexidade que é o cordel, e é muito complexo, é uma coisa que tem uma estrutura certinha, a gente tentou manter essa estrutura que a gente aprendeu, porque uma coisa que a gente viu nos vídeos, nos textos que a gente leu, foi que a gente tem que manter a estrutura do cordel para preservar a cultura do cordel, senão vai virar só um poema apenas, sabe? Uhum. Então essa estrutura que a gente fez de seis versos, sendo que só o segundo, o quarto e o sexto que rima, é uma estrutura do cordel, que é a sexta, se não me engano, e cada uma, se você contar silabamente, não sei se existe isso, são 7 ou 8 sílabas faladas. Então, é bem complexo o negócio, é bem complexo. Pode falar, Raul. E tem uma variação, né? Tipo, tem vários métodos de cordel, sempre meio que mantendo essa estrutura, mas tem variações diferentes de como fazer um cordel. Só que todas elas têm essa estrutura que é o que transforma, né, aquele poema em cordel. E foi muito interessante aprender isso, e aprender o modo de fazer, e deixar tudo cantado, né? Foi uma luta. A gente estava de madrugada fazendo as rimas, foi muito bom. Primeiro começou assim, a gente fez um verso só, que foi o que se tornou o cordel da Maria no final. Que a gente, no final, pensou, vamos colocar esse cordel agora, que meio que sendo dela para virar uma metalinguagem, que é o cordel dentro de um cordel, aí ficou meio maluco, uma coisa maluca, bem professor Felipe esse negócio aí. Sim. Aí a gente fez um beijo para ele. Isso, professor, obrigado por abrir nossa mente desse jeito. Nossa fonte inspiradora, né? Sempre. Mas o Felipe é um nordestino, ele traz toda essa... né, ele inspira a gente, o sotaque do Felipe é uma delícia, né? Alagoano igual minha mãe, a Maria que eu me inspirei nessa hora foi minha mãe, alagoana, assim como o Felipe é. Então a gente fez essa daí, ficou meio estranho, assim, porque fica meio jogado, assim, não tem um porquê. Só que chegou uma mente brilhante chamada Cauã Brigante, que falou assim, ó, pessoal, a gente podia fazer uma historinha.
Isso. Aí foi quando... Pô, fala aí, Caio. É porque, na verdade, assim, a gente pesquisando, né, sobre como é feito um cordel. E eu vi um vídeo no YouTube, eu não vou lembrar agora o nome exato do vídeo que eu vi, mas o cara falando assim, que o cordel, ele é contado, é uma história contada. Então, eu pensei, eu dei a ideia para os meninos e falei assim, que tal a gente criar um personagem? Só que essa questão de alguém que vem do Nordeste para ganhar a vida de São Paulo, eu já meio que peguei uma referência de uma música de rap que eu gosto bastante, e na verdade, assim, o nome chama A História de Severino, e conta exatamente a vida do Severino que veio para São Paulo. E eu pensei assim, eu dei ideia para os meninos e falei, que louco a gente criasse um cordel contando a história de alguém que veio para São Paulo, sabe? Foi basicamente daí que eu tirei essa inspiração de criar uma história. Eu joguei a ideia pros moleques e deu a Maria. Deu bom. O novo Severino, assim. Isso meio que acontece tudo na hora, né? A gente tá tudo junto, pensando, pirando a cabeça e vai vindo as coisas, vai montando, como se fosse uma estrutura mental colaborativa. É muito legal o jeito que a gente trabalha. A gente teve alguma dúvida que seria animado? Não, né? Desde o começo a gente pensou que ia ser animado. Primeiro dia que o professor falou assim, pessoal, quero um cordel, a gente vai fazer um livrinho. Aí a gente já falou assim, o livrinho, mas vamos animar esse negócio aí, tem que animar. Sim. É porque faz todo o sentido pra gente dentro do curso de multimídia, né? Ter essas inserções de poema com vídeo, com animação. A gente sempre quer fazer algo que complemente toda essa visão do multimídia, né? Dentro do trabalho. Até porque traz uma imersão maior para quem está vendo o nosso projeto, sabe? A pessoa ela se envolve bem mais com aquilo, com aquela trilha que a gente cria por trás, do triângulo batendo, e aquela voz do Nordeste, e o sotaque, que é um dos problemas que o Alan até comentou com a gente, tal, até com você também, foi na primeira tentativa não usamos uma voz nordestina, né? A gente usou uma voz de uma paulistana, no caso, né, da capital. E a gente não acertou no ponto que gostaríamos, né? Que a gente na verdade, foi por causa a gente foi atrás, né? Só que a gente achou que por causa do tempo não ia conseguir achar o sotaque certo. Só que daí tentou, mas sabia que não ia ficar muito bem. A Leila é minha namorada, ela leu tal cordel, ela é formada em letras, então ela sabe bem como que funciona, como que é a narração, então ela narrou direitinho. Só quando a gente colocou, a gente falou assim, tá faltando um negócio aqui, ó. Tá faltando. Tá faltando. Aí a gente falou para ela assim, porque também uma coisa que... Depois a gente vai falar um pouco também do personagem da Maria, né? Mas vamos falar já das vozes, que já tá indo para as vozes. A gente pensou assim também em ser... Já que a gente tá falando da Maria, tinha que ser uma mulher narrando a história de outra mulher. Uma mulher guerreira narrando de outra mulher guerreira, sabe? Então por isso que quando a gente fez o cordel, a gente colocou duas vozes. Uma é a Marília, que é no final, que ela faz a Maria, que ela é, se não me engano, Sergipe, eu acho que Sergipe, se não me engano, que ela é minha amiga aqui de São Paulo, a gente tocou comigo, e depois ela se mudou para lá. E a Verônica é uma cearense que está morando aqui em São Paulo faz 1 ano só, então ela não perdeu o sotaque ainda, que ela é tia da Leila. Aí eu falei assim, já que a gente pegou a Marília lá do Sergipe, conseguiu do Sergipe, a gente vai conseguir também da Verônica, que está aqui do lado. Então, aí quando juntou as duas, ele falou, não, é isso aqui. A primeira vez que a gente escutou, se escutar também tem um choro de um bebê lá no fundo, que é o Anthony. Dá pra escutar um pouquinho lá, porque ela tava com ele no colo, falando o negócio e tal. E meio que ornou também ali no meio, ali também fez todo um sentido também no poema. Ela tentou fazer outro, né? Só que aquele tava tão bem feito que a gente deixou ele mesmo. Sim. É muito bom, é muito bom. E agora vamos a Maria, né? A Maria é um personagem nordestino, quer dizer, vocês trouxeram o cordel para o berço do cordel, que é o Nordeste, né? O cordel chegou no Brasil, é uma influência que vem de fora, não é uma... Mas o cordel ele se refez no Brasil, ele foi transformado no Brasil em algo muito nordestino, né? Ele traz muita alma nordestina. E vocês conseguiram dar essa cara, porque vocês fazem um cordel que é a história de uma mulher chamada Maria, que é nordestina, e que vocês foram buscar uma voz, né,
nordestina, com sotaque nordestino, para falar dela. E aí, quem é a Maria? Qual foi a inspiração da Maria? Ou quais são as Marias que compuseram essa Maria? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uau. As Marias são todas, né? O Alan tem a inspiração dele, que é a Maria, que é a mãe dele. Eu tenho a minha inspiração, que é minha mãe. E não só minha mãe, como toda a minha família, a parte feminina da minha família, né? De parte de mãe. E que são todas Marias. É a Maria Francisca, a Maria Aparecida, a Maria de Fátima e a Maria, que é só Maria, que é a minha tia Maria. E todas elas meio que complementaram nessa criação. Quando a gente estava fazendo, na verdade, o cordel, a gente foi... O Alan falou para mim, você lembra a hora que você falou? Tipo, eu pensei em mostrar para minha família na hora, né? Com o integrante da minha mãe e coisa do tipo, assim. Porque quando a gente tava fazendo, a gente foi lembrando das pessoas. Porque tava tudo ali. Que a gente tava pensando também, porque eu lembro que muitas vezes eu fui pro Nordeste com a minha mãe, com meu pai, a gente ficava 3 dias de viagem para chegar lá, porque a gente não tinha dinheiro para ir de avião, tal. De avião é rapidinho, 3 horas você tá lá, mas de ônibus é sofrido. É sofrido. Então a gente pensou assim, a distância para chegar, por exemplo, em Alagoas, que é onde que eu fui, são 3 dias de viagem, né? Então a gente pensou assim, ó, imagina você, uma pessoa que sai da sua terra, né? E vai vir para São Paulo, então a gente pensou, já vamos colocar um empecilho aí no meio, que são 3 dias de viagem, né? Para chegar nessa cidade que a gente pensou, você desce na estação na rodoviária do Tietê, e já tem lá o rio que não pode nadar, né? Que ela não pode se banhar. Já está acostumada a se banhar no rio de lá. Aqui ela não consegue, porque o rio é poluído. Então, olha como que já deu choque nela, sabe? Ela já demorou 3 dias de viagem, ela já chegou aqui no rio que ela não pode banhar, e a única coisa que sobra para ela é a fé, que ela tá com a santinha na mão, que é o que, na minha cabeça, é uma realidade muito real mesmo, sabe? E a gente tá pensando, é uma realidade muito triste também. Mas é uma coisa de meio que força também, é uma força de vontade, querendo sair de lá do local que é. Se analisar bem, oportunidade ela tá com a aqui, Maria na mão também, né? Ela tá com a Maria na mão também. Sim, a Maria também, é verdade, ó. É verdade. E lembra que quando a gente estava fazendo, a gente estava tentando encaixar a santinha na mão e também só um endereço, porque tem muita gente que chega em São Paulo apenas com o endereço de algum lugar que vai chegar, que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe qual ônibus pegar, e chega só com o endereço lá. Vai nessa casa aqui que essa pessoa vai te ajudar. Então a gente tentou colocar isso, mas não encaixou. Deixa só a fé, porque a fé vai deixar a pessoa seguir o caminho dela. Algum de vocês tem ascendência nordestina? Algum de vocês são filhos ou nasceram no Nordeste? Conta um pouquinho. E claro que isso tem todo um lugar de fala aí para justificar até esse olhar lindo que vocês tiveram. Uhum. Minha mãe é alagoana, né, que eu falei no começo, meu pai é pernambucano, então minha família é toda de lá. Todo mundo, né, dos dois lados. E, que eu falei, eu ia muito lá. Não tenho tanta como fala? Tanta proximidade com o pessoal de lá, porque é longe e também nunca teve muita essa proximidade, né? Mas tudo, as coisas típicas, a gente come em casa, essas coisas, tal, então tudo, querendo ou não, a gente está imerso na cultura nordestina aqui em São Paulo, pelo menos eu na minha casa, né? O Raul também tem? Fala aí, Raul. Não, na verdade, a minha é de Minas, né? A minha família é do interior de São Paulo, a boa parte, né? Mas também, né? Tudo vem do interior, vem pra cá e tem essa história de luta para chegar aqui e criar a família aqui. Sim. Mas também tem meio que uma história igual, né? Também, né? Tipo, o pessoal vem pra cá. Eu acredito que sua mãe e seu pai chegaram assim também, né? Com uma sede de oportunidade chegar aqui em São Paulo, né? Meus pais chegaram assim, com a sede de oportunidade e se conheceram no forró, que é o lugar, no Patativa, que é o lugar que é o centro nordestino, sabe? Aquela coisa, você sai de lá para se conhecer aqui e vocês dois têm a mesma vivência, sabe? Têm as mesmas experiências, porque é aquilo, né? São Paulo é a terra das misturas, então assim, eu não tive muita influência, eu não tenho nenhum pezinho lá no Nordeste. Mas assim, pelo que eu me lembro, desde quando eu era criança, eu tenho essa influência de cultura, de comida, assim, por familiares, por pessoas que estão perto de mim, sabe? Mas assim, pai e mãe são todos aqui nascidos em São Paulo. Mas eu tenho essa lembrança
Quando eu fui crescendo assim, sempre teve essa influência da cultura nordestina, sabe? Porque a cultura nordestina, ela tá enraizada já aqui em São Paulo, né? Sim. Se você for ver as músicas que tocam, as comidas que a gente come, é tudo, tipo... São Paulo é a maior capital nordestina fora do Nordeste, essa é a verdade, né? É verdade. Porque São Paulo foi erguida não só por mãos e braços e pés e pernas de nordestinos, mas como por cérebros nordestinos, né? A gente fala muito, não é só a força, não, é o talento do nordestino também, é tudo, né? São Paulo é inteira nordestina. E negar isso é uma forma de não enxergar a própria característica da cidade, que é uma cidade extremamente nordestina. Eu também tenho a minha origem é do interior de São Paulo, né? Eu nasci no interior de São Paulo, minha família é do interior de São Paulo, e eu faço uma comparação para entender um pouco desse lado nordestino da cidade, por exemplo, em festas juninas, né? As festas juninas no interior de São Paulo são caipiras, né? As festas juninas em São Paulo são nordestinas. Elas têm forró, elas têm a música nordestina, né? A festa junina do interior é mais sertaneja, e aqui é muito mais nordestina. Eu gosto muito mais da festa junina daqui, porque ela tem essa coisa do Nordeste, né? Então, São Paulo é inteira nordestina, né? E o que vocês colocam no cordel é a história de uma mulher que está aqui em São Paulo, que vem aqui buscar uma oportunidade, né? Essa coisa é uma história de tantas Marias, de tantas pessoas, né? E que muitas vezes não encontram, que muitas vezes ainda encontram aqui uma resistência, uma xenofobia, um preconceito. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque o trabalho de vocês nos leva a pensar um pouco nesse preconceito, numa era tão complicada de polarização, de ódio digital, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho do que inspirou, porque o trabalho, quando eu vi o trabalho de vocês, eu pensei muito nessa questão. É um trabalho que nos convida a um olhar empático, a um olhar que foge dessa xenofobia. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, desse problema da xenofobia que há no Brasil, desse problema dos preconceitos que a gente enfrenta em pleno século XXI. Então, quando a gente estava produzindo, né, a gente queria contar essa história dessa personagem e mostrar ela como uma personagem forte, que ela além de representar o Nordeste como aquela pessoa forte, o nordestino como aquela pessoa forte, né, a gente queria mostrar como a questão da literatura, do aprender a ler, é importante para muitas pessoas. Então, tipo, quando a gente fez isso, a gente queria, na verdade, criar um personagem que representasse bem como é importante o aprendizado da leitura, né? E tudo dentro da questão do cordel, né? Para meio que usar isso da cultura. Meio que trazer a cultura e falar um pouco sobre como é importante o ler, né? O ler e escrever dentro do personagem. E eu acho que, além disso, a gente queria também mostrar uma diferença de classes, né? Eu não sei se vocês perceberam isso quando a gente criou a casa pequenininha da Maria e comparou com a casa da onde ela trabalha, para mostrar como tem essas diferenças dentro da sociedade e além disso, mostrar como aquela pessoa, ela tem uma história forte, uma história de percurso forte, e que você vê que ela tá o tempo todo ali rodeando a gente, né? Sempre tem Marias em volta da gente, que a gente não percebe, mas elas são importantes e tem histórias importantes para contar. E é bom, o legal do cordel, do que a gente fez, foi o final, quando ela está escrevendo as próprias histórias, que eu acho que essa é o essencial, é meio que o alicerce do cordel, né? Ela ter a possibilidade de contar as histórias delas e ela poder mostrar todas aquelas histórias e contar a origem dela por meio do cordel. Foi meio o que o que eu senti quando a gente estava fazendo isso. E uma coisa também que a gente tem que pensar quando fazendo uma ligação também com o cordel, que quando o imigrante, né, que vamos chamar de imigrante, o pessoal que vem de lá, tal, vem para São Paulo, eles são considerados, não, como que fala? Eles são colocados para fazer os subempregos, né, entre aspas, porque esse subemprego ele é muito importante, né? Então quando a gente coloca a Maria como
a empregada da Casa Grande, a gente está colocando isso, porque quando ela chega aqui, não importa a sua vivência, não importa o quanto você sabe, não importa. Você chegou, abriu a boca e falou com sotaque, a pessoa já vai te menosprezar por causa disso. Então, a gente queria muito colocar isso no cordel, porque quando a gente começou a fazer, tinha uma rima lá que a gente fez que era... foi a primeira que a gente deu um start, assim, foi... como que é? A casa pequena, lampião para alumiar. Eu escutei isso alumiar quando era criança, minha avó falava alumiar. Aí, quando veio alumiar, falou assim, mano, vamos tentar colocar mais expressões de lá. Aí a gente, desculpa, mas a gente teve que pegar um dicionário nordestino para pegar essas expressões, sabe? Então a gente queria pegar essas expressões para deixar muito mais também nordestino também. Mas também pensando nisso, porque quando você faz um cordel, você lê um cordel, você quer ler também do jeito que eles estão lendo lá. E o sotaque, ele tem muito isso, né, de expressões. Então quando a pessoa chega aqui em São Paulo, que nem a Maria chega em São Paulo, ela vai falar assim, eu não estou conseguindo alumiar aqui. A pessoa vai taxar ela como uma pessoa menos do que ela é, sabe? Você fala assim, não, você não sabe falar, alumiar não existe, sabe? E o pior que existe, tá lá no dicionário, alumiar. Mas eles usam uma expressão diferente da nossa. E o pessoal acha que, por ele falar diferente da gente, eles são menos do que a gente, sabe? Então eles colocam aqui. O cordel ficou muito mais gostoso quando a gente descobriu esse dicionário, né? Sim, é verdade. Porque você foi um outro mundo, né? Sim. Só para concluir o negócio, porque você vai sentar lá com o pessoal, por exemplo, que falam de subemprego, você vai conversar com eles, são quase todos nordestinos, sabe? Porque a gente tem um preconceito. Por exemplo, eu trabalho numa empresa lá na Berrine, no último andar, e eu não tenho nordestino ali, não tenho nordestino. Se tiver um nordestino, é gato pingado, assim, nem tem, sabe? É bem triste, sabe? Não importa o quão bom você é, não importa. Se você tem um sotaque diferente, você não é meu igual, sabe? Sendo que é tudo Brasil, português. Eu entrevistei vocês conhecem o projeto do meu livro que está saindo agora, né? Vocês acompanharam desde o comecinho. Estou lançando um livro agora para a editora Senac sobre diversidade, com 43 histórias de vida. E uma das primeiras histórias de vida que estão no livro é de uma nordestina, de uma senhora nordestina, que é diarista. E ela conta que ela trabalhou para algumas patroas, né, que não deixavam ela dividir talher nem copo, né, para dentro da casa da patroa, né, chegava a esse ponto, né, e de ouvir coisas do tipo, olha, se você sujar esse tapete, nem o que você ganha a vida inteira vai dar para você pagar. Então é isso que você está falando, essa humilhação por um trabalho que é digno, que é necessário, que deveria ser mais valorizado. E ela fala coisas do tipo, eu tenho orgulho do que eu faço, eu sou honesta, eu trabalho honestamente e eu tenho orgulho de ser diarista, eu não tenho vergonha nenhuma de ser diarista. Essa diarista que eu entrevistei, assim como todas as outras Marias que vocês trouxeram, elas não deram errado na vida. Elas fazem um trabalho digno, elas fazem um trabalho honesto, o trabalho dela tem valor, né? O trabalho dela deveria ser muito mais valorizado. Ela deu certo na vida. Quem deu errado é uma sociedade que não valoriza essas pessoas, né? Porque a sociedade precisa dessas pessoas, né? O trabalho deles é fundamental, né? Então a gente ainda não consegue, como quando você fala que na Berrine, lá nos últimos andares você não vai encontrar pessoas do Nordeste, muitas vezes vai encontrar em trabalhos que deixam de ser valorizados como deveriam, né? Reflete justamente esse preconceito estrutural que tem no Brasil, né? Que é racial, que é em relação ao lugar da onde vem, né? Uma cidade que foi levantada por nordestinos, às vezes não tem esses nordestinos nos cargos que mereceriam ter, e mesmo nos cargos que eles ocupam, eles deveriam ser mais valorizados, porque o trabalho deles é importante, né? Vocês concordam? Com certeza. E pensando lá na empresa que eu trabalho, eu lembrei agora, as únicas três pessoas que eu conheço que são nordestinas lá são as 3 copeiras, sabe? Então, uma frase que é do crioulo, na verdade. Ele fala assim, no Brasil a gente não tem uma desigualdade social, a gente tem um abismo social, né? Que é muito grande. Olha o exemplo que o professor falou, sabe? Então, é totalmente triste, assim, você pensar nisso e a gente tentou retratar isso num jeito que é triste, você vê triste, mas tem um final feliz, sabe? Ela no final ela consegue e acho que e traz a reflexão, né? Sobre esses estereótipos e mostrando que no próprio cordel que ela é uma pessoa tão capacitada quanto qualquer outra pessoa.
tanto que ela aprende a leitura e ela cria, entendeu? Ela consegue criar um cordel, criar novos textos. Mostra que, assim, somos brasileiros, independente da região que nascemos, todos nós somos capazes de alcançar qualquer objetivo que a gente almeje. E uma coisa também que bate com o que o Bruno acabou de falar é o Paulo Freire, né? Que a gente até comentou que tem um easter eggzinho lá, quando a menina tá ensinando a Maria a ler, ela tá lendo o livro do Paulo Freire. Porque logo na hora que a gente fala assim, ler o mundo, ela sabe, só os livros que não dá. Esse verso aí, essas duas frases, elas são muito... sei lá, eu lembro da minha avó, sabe, por exemplo, ela não sabe nem escrever o nome dela, mas ela sabe ler tudo, ela sabe ler o mundo, sabe, ela sabe todos os remédios que fazem bem para a pessoa, ela sabe fazer um monte de chá que deixa todo mundo bem, ela sabe muita coisa, a experiência que ela tem, eu não tenho nem metade do que ela tem, e eu sou uma pessoa alfabetizada, sabe, ela já não é, e não significa que ela é analfabeta em si, ela é analfabeta do que a gente acha importante, que é a leitura, sabe. Mas lá, para ela viveu a vida inteira sem saber ler e nunca foi um empecilho para ela, sabe? Porque, que nem o Freire fala, o mundo ela sabe ler. Só os livros que não dá, é meio difícil, coitada. Essa frase até já foi dita hoje, ela é formada na faculdade da vida, né? Que é a faculdade mais importante que nós temos, né? Minha mãe é uma Maria também, que ela chega em São Paulo, ela não sabe ler, então ela vive a vida inteira, até depois de eu nascer, sem ler. Aí ela fala isso, né? Eu não lembro muito, que eu sou uma pessoa muito esquecida, mas ela fala que a pessoa que mais incentivou ela a ir para a escola foi eu, porque ela sentava do meu lado, a gente fazia a lição junto e tal. Eu não lembro disso porque faz muito tempo, eu acho que sei lá, eu tinha 12 anos, 13 anos, 14, sei lá. Então eu não lembro disso. Mas ela fala que a pessoa que incentivou ela a fazer isso foi eu. E é muito, sei lá, é muito emocionante falar sobre isso, sabe? E falar de escrever uma Maria e mandar para minha mãe. Minha mãe falou assim: nossa, eu lembro de ir na feira e ver um monte de cordel no varal. O seu pai também falou isso, né, Raul? Na hora que o meu pai viu, né, o vidinho que eu tava falando para ele, daí eu mostrei o vídeo para ele, ele começou a lembrar da infância dele. Porque ele tinha primos, né? E eles iam pro centro da cidade e lá tinha um lugar onde eles vendiam vários cordéis, né? Eles ficavam pendurados e a diversão deles era cada um comprava um e depois quando eles chegavam em casa eles ficavam trocando um com o outro os cordéis. Daí eu falei até pro Alan, como se fosse a figurinha nossa, era o cordel deles, era algo muito engraçado. E foi legal ver isso, porque quando ele tava assistindo, você via na cabeça dele, ele olhando pro nada e meio que parecia que tinha aquele filminho rolando na cabeça dele, sabe? Ele lembrando do passado. Foi muito legal, foi muito mágico. Muito bom. E agora, como vocês mesmo disseram, né? O trabalho de vocês, ele aponta um caminho otimista, né? Porque a Maria, ela aprende ela já é uma sábia pessoa que sabe ler o mundo, né? E ela vai começar a tomar gosto pela leitura da palavra nas receitas que ela tem que fazer na casa onde ela trabalha. Ela começou a pegar gosto por ler as receitas, né? Então, vocês apontam um caminho positivo, vocês apontam um caminho de empoderamento. Se por um lado nós temos ainda um mundo de muito preconceito e muito ódio, nós temos, por outro lado, um empoderamento de muitas minorias, né? Por parte de redes sociais, por parte... A internet tem esses dois lados, né? Você tem grupos minoritários que estão se empoderando dentro das redes, estão buscando a sua representatividade, a sua luta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse olhar também. Nós temos um abismo, nós temos uma desigualdade gritante, nós temos preconceitos, xenofobias, mas, por outro lado, nós temos emergindo algumas lutas de empoderamento de minorias. Vocês veem isso também? Vejo totalmente. Esses dias eu e o Alan entramos num curso de roteiro, né, Alan? E o professor do curso é um nordestino, e a gente falou como o povo nordestino é muito criativo, né? Ele cria demais. Você vê muitos filmes, tem o Cine Hollywood, que é o famoso Cine Hollywood, é um filme muito bom. E ele mostra isso, como é um povo criativo que, quando ele entra nessa parte, nessa posição
de criar, de desenvolver, sempre sai conteúdos muito incríveis. E quando a gente pensou na Maria, a gente pensou na Maria também como uma fonte criativa, né? Ela pegando os livros e meio que fazendo essa mistura de títulos e escritores, e meio que para retratar como esse povo é um povo muito criativo e muito forte quando ele quer produzir, ele quer colocar e mostrar para as pessoas. E também é legal também para mostrar como dentro da literatura tem aquilo de passar o folclore da região, né? E todo aquele conhecimento que é cultivado lá, e meio que ser transmitido e aumentar o alcance, né? O escopo desse folclore, dessa cultura rica que eles têm. Exato, exato. Matheus, está quietinho. Você acredita também nesse empoderamento? Fala um pouquinho pra gente. Então, é que eu não tenho muito lugar de fala nisso, né? Eu não tenho ninguém da minha família de lá, mas a minha família é mineira. Eu posso falar como uma família que veio de fora também. A minha mãe veio de fora e ela veio sem saber quase nada. Ela não tinha ensino médio, só ensino fundamental, porque minha mãe era da roça, né? E na época o meu avô falava: para que você vai estudar depois do 4º ano? Você não precisa, você vai ir para a cozinha e você vai ser esposa. E minha mãe não queria, tanto é que a minha mãe, ela meio que não foi, tipo, jurada de casamento, mas, tipo, um negócio parecido com isso, para ela estudar mais, assim, mas ela não conseguiu chegar no ensino médio. Ela veio para São Paulo porque, tipo, em Minas, onde ela morava, ela morava numa cidade muito pequena. Então, a opção dela era ser o quê? Empregada de gente que tinha dinheiro na cidade. E ela foi empregada e ela morava na casa da pessoa, né? Por muito tempo. Ela cansou disso e veio para São Paulo com os irmãos dela. Ela tem 9 irmãos, 8 irmãos. E vieram para cá alguns deles. E então, alguns não deram certo, inclusive meu tio odeia São Paulo, um dos meus tios odeia muito, porque ele disse que não deu certo nada que ele fez aqui. Ele fez um açougue que faliu e várias coisas, ele tentou várias vezes e não conseguiu. Mas a minha mãe, teoricamente, é a irmã que deu certo em São Paulo, né? Que ela conseguiu trabalhar no Barateiro, hoje em dia não existe mais esse mercado, mas ela chegou a ser a encarregada de lá, até conhecer meu pai. E aí, quando eu nasci, ela teve que parar de trabalhar. Mas, caramba! Inclusive, ela fez ensino médio, ela terminou. Mas depois, eu já estava no ensino fundamental quando a minha mãe terminou o ensino médio. Ela foi atrás por conta disso também, que ela via que eu estava estudando e tinha coisas que eu estava estudando que ela não sabia o que era. E aí ela resolveu procurar. Muito legal esse depoimento seu, Matheus. E até eu aproveito o que o Matheus falou para perguntar para todos vocês. O que estar na universidade ajudou vocês a terem esse olhar? Porque vocês têm uma visão muito crítica, e isso é muito interessante, né? O cordel de vocês traz, e todos os trabalhos que vocês fazem. Eu comentei antes da gente começar a gravar, o quanto eu gosto de dar aula na sala de vocês, o quanto ela tem um olhar crítico, um olhar para essas coisas que precisam ser olhadas com um olhar crítico. O quanto o curso ajudou vocês a escrever essa história, a montar esse olhar crítico? Eu queria que vocês falassem um pouquinho da relação de vocês com o ensino, com a faculdade. Como isso ajudou a abrir esse olhar? Eu posso falar um pouco. A faculdade, assim, com a estrutura que ela tem junto com os professores, pelo menos assim, particularmente me ajudou a exercitar o meu senso crítico, porque quando você está numa rotina onde você acorda de manhã, vai trabalhar e volta para casa, você acaba só fazendo aquilo e você não acaba pensando em pautas que são importantes como cidadão, sabe? E o Senac trouxe a gente para esse universo, para a gente pensar como cidadão, para a gente pensar em alternativas, pelo menos no curso de produção multimídia, de poder comunicar
essa questão da xenofobia, a questão da pauta LGBT, que a gente vai terminar o documentário, né, Raul? E vai lançar no final do ano. A gente fez um documentário com uma ONG LGBT, falando um pouco sobre o trabalho deles nesse período de pandemia. Então, assim, a faculdade nos fez procurar por essas vozes que estavam por aí e a gente não via, porque a gente estava preso dentro de uma rotina onde a gente só trabalhava e namorava, e só trabalhava e namorava e dormia. Então, a faculdade, ela meio que chegou para isso, sabe, professor? Para trazer, para mostrar para a gente o que a gente precisa falar, o que precisa ser resolvido ainda, mostrar, divulgar as pautas que tem que ser debatido e trazer diálogo através dos meios de comunicação que a gente nos dado, né? Tanto mídias sociais, utilizando do audiovisual com nossos curtas. E acredito que, meu ponto de vista, é isso. Muito interessante, muito interessante. Eu queria dar uma falada também, porque basicamente antes de eu chegar no Senac, eu era um moleque, né? Eu tinha acabado de sair do ensino médio, eu achava que eu sabia das coisas. Não tinha nem barba, né, Matheus? Nem tinha barba, não tinha nenhum pelo. Eu achava que eu sabia do meu privilégio, eu achava que eu sabia o que era a minha vida. Mas eu não eu não sou nem de São Paulo, capital, eu sou de Santo André. Não é nem a cidade, então. Eu meio que tive que mudar de casa, né? Eu saí da casa da minha mãe para fazer o Senac, estudar aqui. E aí eu aprendi o que era viver de verdade, né? Porque antes eu só ficava no colo da minha mãe, né? E eu estudava em uma escola que não era uma escola pública comum, né? Eu estudava no METEC, então eu não sabia, eu era bem elitista sem saber, assim. E aí eu descobri mais sobre as pessoas por aqui, eu descobri o que é trabalhar também, de verdade. E foi isso, mudou completamente. Eu acho que eu deixei de ser criança. Muito bom. Eu sinto que na faculdade ela deu uma opção de falar muitas coisas que, tipo, eu via que era importante ser falada, principalmente porque eu tenho uma influência muito grande com a minha mãe, que a minha mãe é professora da região, na verdade, que é professora de uma casa, ela cuidava de crianças, né? Ela tinha uma creche dentro de casa, e ela cuidava das crianças e ela começou a alfabetizar as crianças, né? Porque ela tinha um conhecimento ali e ela começou a alfabetizar aquelas crianças ali. E ela é conhecida até hoje aqui como a tia Fátima, todo mundo fala dela, toda a rua conhece ela, e isso me influencia muito, né? Ter essa posição de querer ajudar o próximo ali, querer mostrar as coisas que precisam ser mudadas e tentar ajudar as pessoas que estão em volta de você. E quando eu cheguei no Senac, eu conheci essas pessoas incríveis aqui, que têm pensamentos incríveis também e gostam de produzir. Quando a gente se encontrou, quando tinha os temas, a gente sempre tinha formas legais de falar aquilo, principalmente pela a vivência que a gente tem, a gente pensava em formas legais de apresentar esses temas. A gente fez uma animação que falava sobre o feminicídio com o professor Robson, e essa animação é um tema que não é o nosso lugar de fala, se vamos analisar, mas é um tema muito importante de ser falado, que a gente fez questão de estudar a fundo o tema para poder falar dele, entendeu? E é muito importante você ter essa oportunidade de tocar nesses temas, porque são coisas necessárias, né, para uma sociedade crescer e poder melhorar em certas situações que você vê que são negativas dentro da sociedade. E eu acho que é isso, são essas as vantagens que eu vejo, achar um local de oportunidade para a gente poder falar as coisas que estão dentro da gente, praticamente, né? Muito legal, muito legal. E sobre o feminicídio, a gente vai relançar ele, né? A primeira versão que a gente tinha não estava tão bom, aí a gente pediu para a Leila também
refazer o áudio, né, com qualidade melhor para a gente colocar ele, para a gente lançar ele também no nosso canal, que tem junto com o Cordel e todos os outros curtas que a gente tem. Agora eu posso falar sobre a minha vivência aqui também? Então, é engraçado, né, como que é a vida, né? A vida é muito louco. Porque eu sempre, na minha concepção de vida, tudo é experiência, né? Tudo você, tipo, você tá aqui para você ter experiências, então o que dá certo, o que não dá certo, é tudo experiência. Fazer o quê? Aconteceu e aconteceu, e pronto, não tem que fazer. Aí eu fiz comércio exterior, eu terminei a faculdade de comércio exterior, eu fiz, até hoje nunca trabalhei com isso. Por quê? Porque eu fiz por fazer, porque eu falei, não, tem que fazer, tem que terminar alguma coisa da minha vida, mas eu não vou... Chegou uma hora que não... Sabe, você fala assim, se eu trabalhar amanhã com isso ou não, vai mudar minha vida, sabe? Eu dava aula de inglês, então não fazia nem sentido eu sair de lá, pagar menos numa empresa que eu nem queria tanto trabalhar, sabe? Tem tudo isso. Aí eu fiquei pensando, tem que fazer alguma coisa. Todo mundo falava assim, Alan, você tem que fazer alguma coisa com arte, tem que fazer alguma coisa com edição, alguma coisa que tenha a ver com arte, senão é um talento desperdiçado, algo assim. Aí eu sofro um pouco de ansiedade, só um pouco, assim como todo mundo sofre, né, de ansiedade hoje em dia, e eu demorei 2 ou 3 semestres para conseguir entrar na faculdade de multimídia. Primeira vez eu entrei, eu me inscrevi, não fiz a prova. Falei, não vou fazer, não vai dar certo. Aí no outro semestre a Leila falou para mim, não, Alan, vai fazer, vai dar certo, não sei o quê. Aí eu fiz a prova, aí ele falou, não, eu vou fazer a matrícula não vou entrar. Maluca, a cabeça, a pessoa é maluca, né? Sim. Não vou fazer não. Aí, se não me engano, foi a terceira ou a quarta vez, eu fui, fiz, ela falou assim, dessa vez você tem que fazer, porque, você tá perdendo tempo, eu já tava com 25 anos, tal. Assim, faz logo essa faculdade que vai saber se é uma coisa legal para você. Aí eu entro, faço a prova, primeiro dia de aula, quase não fui, falei, não vai dar. Cheguei lá, sentei. Falou aí, que só tinha criança, né? Não, só tem moleque aqui. Criança. Aí senta um cabeludo do meu lado, desenhando os negócios no scratchbook lá e tal. Aí eu falei, esse cara é maluco que nem eu, tenho certeza. Aí virou o Raul aí depois juntou o Bruno também, aí o Caiuan entrou também, o Matheusinho entrou no outro semestre, porque a gente tinha um outro cara que estava no grupo, que saiu, infelizmente, mas entrou o Matheusinho, que ele agrega bastante para o grupo, e o que funcionou para a faculdade, para mim, foi isso, foi o grupo que a gente está, sabe? Porque é um grupo que a gente não pensa na nota, a gente pensa na experiência que vai ter, sabe? A gente pensa o quão rico é essa experiência que a gente tem, sabe? De você, tipo, que nem a gente fez 3 dias de live. Primeiro dia não deu certo, o segundo dia vamos levantar, vamos fazer de novo. O terceiro dia foi o dia que não deu problema nenhum. Ele falou, ainda bem, mas o primeiro dia foi um aprendizado, por terceiro dia dar certo. Então, tudo é aprendizado, sabe? Então, a gente teve até uns atritos aí pela postura que a gente tem, né? De tipo, não, vai dar certo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. O Bruno chega e fala assim, não, pode deixar com o pai, que o pai tá on. A gente tem esse pensamento, não, vai dar certo, calma, se deu errado, vamos tentar amanhã, não tem problema, sabe? Então a gente tá pensando na nota, a gente não fez o cordel pensando na nota, a gente pensou, se fosse pensar na nota, falou assim, vamos fazer o cordel, entrega pro professor e acabou. A nota já tá pronta. Não importa, que nem o Ralph falou uma vez pra gente. Na aula que a gente fez lá, eu e o Raul, a gente fez eu e o Raul nada, tipo, todo mundo aqui ajudou também, só nossos 2 nomes que entraram. A gente fez um quadrinho animado, com voz, a gente pediu para pessoas dublarem na sala de aula, uma bagunça. Aí o professor falou assim, só entenda uma coisa, não importa o que vocês trouxeram aqui, foi uma animação ou foi um vídeo de 30 segundos. A nota não vai ser por causa disso, vai ser pelo conteúdo que você está mostrando. Quando a gente pensa no cordel, a gente fala assim, não, o conteúdo a gente tem, o cordel já está pronto, mas só o cordel é pouco pra gente, sabe? Tipo, a gente quer mostrar mais. A gente fez o primeiro semestre, a gente quer mostrar mais, a gente quer que todo mundo veja o que a gente está fazendo, sabe? A gente tem orgulho do que a gente faz. Sabe? Exatamente isso, eu ia falar isso também. Porque a gente trabalha de um jeito que, assim, a gente quer se orgulhar do que a gente faz, do que mostrar para as pessoas que a gente gosta, falar, olha o que eu fiz, sabe? E esse grupo aqui, eu sinto que tem bastante isso. Todo mundo aqui, quando se entra num projeto, se empenha ao máximo, sabe? E assim,
a experiência que eu tive nessa faculdade foi exatamente isso, porque todo mundo aqui tem um pensamento totalmente diferente, uma vivência totalmente diferente, sabe? Uns são mais velhos, o Matheus é novo, sabe? E tipo assim, o Alan já é tiozinho. Já é de idade. E assim, todo mundo tem uma bagagem que assim, coloca seu dedo, tem alguma coisa importante para falar, sabe? E eu acho que isso é o fundamental. E é por isso que a gente dá certo, porque todo mundo tem o que falar, tem o que colocar, e eu acho que é basicamente isso. Sim, eu fico muito orgulhoso, porque em todos os projetos eu vejo um pouco da personalidade de cada um deles, né? E isso me deixa tão feliz, porque, tipo, eu conheço. É assim, é 2 anos, mas parece que eu conheço eles há tanto tempo, e quando eu vejo aquilo, eu falei, nossa, aquilo ali é dele, ó. Aquilo ali é uma coisa que ele me falou, é uma coisa que ele passou e tá ali. Eu tô vendo. Por mais que a mensagem não chegue para todos, só de eu ver aquilo e me identificar com aquilo, eu já fico, pô, sensação de dever cumprido. Uhum. Eu sinto que é uma característica do curso de produção multimídia, né? Isso de fazer trabalhos em grupo e as pessoas se encontrarem ali. Você vê que tem as pessoas que se familiarizam, né? E vira aquele grupo forte com pessoas que vão até o final fazendo as coisas. Porque, além do nosso grupo, você pode ver que dentro da sala tem muitas pessoas assim. Tem muitos grupos como os nossos aqui. É que a gente vê essa realidade e fala, nossa, a gente quer mostrar o nosso trabalho incrível, mas pode ter certeza que dentro da nossa sala tem outros grupos assim, pensando da mesma forma. É uma característica do curso, né? Sim, quantas vezes a gente ficou, tipo, até de madrugada fazendo, assim, os negócios, tipo, fala assim, amanhã a gente tem que criar o cordel. É segunda-feira de madrugada, a gente editando, colocando as vozes, porque a gente quer mostrar logo, sabe? A gente quer ter orgulho do que a gente faz. Que nem o Raul falou, tem grupos na sala de aula que ainda bem que são assim, sabe? E eu acho que é muito válido. Eu acho que a experiência aqui vale. A nota tá ali, fazer o quê? A nota, se você não fez um trabalho que você se orgulhe, talvez a nota não vai ser algo que você vai se orgulhar também, sabe? Se você fizer um negócio direito, vai ter uma nota boa. É uma reflexão, né? Um reflexo do que você fez. Então, a gente entra de cabeça em tudo que a gente faz e nem o trabalho passa despercebido, sabe? A gente quer sempre fazer um negócio diferente porque a gente está na faculdade e tudo é aprendizado, sabe? E esperamos, assim, de coração que o que a gente faz hoje incentive os alunos dos semestres anteriores a fazer igual e deixar sempre Melhor, né? igual ou melhor, exatamente. Igual ou melhor. E essa ideia do grupo nosso. Exatamente, a gente sempre está evoluindo e sempre está agregando cada vez mais ao curso e poder estar divulgando esse curso e mostrar a importância dele, que se você for analisar, todos os temas que vocês, professores, propõem para a gente, é importante para a sociedade. Falar sobre a saúde mental, falar sobre a questão da xenofobia, a questão da pauta LGBT, são pautas importantes e que vocês trazem para a gente, mostram para a gente e falam, ó, criem, debatem sobre aquilo e tragam um conteúdo que possa conscientizar as pessoas a mudar a postura, uma postura mais ostensiva e de preconceito, né? Tanto que a gente já abordou a xenofobia no semestre passado, foi um pouco da ideia do Felipe, que trouxe para a gente a questão dos sotaques. E assim, a gente já falou sobre vida líquida, um pouco sobre solidão. O nosso projeto integrador foi sobre saúde mental, a gente falou sobre game design e outros assuntos. Acho que é isso, sabe? Vamos falar o que tem de errado, vamos mostrar o que tem de errado e vamos trazer alternativas e vamos incentivar mais pessoas a trazer mais iniciativa e divulgar mais essas pautas que são tão importantes, né? Uhum. Muito bom. Um grande beijo aí para Bia, Beatriz Blanco, professora, coordenadora do curso, ao Felipe, ela é ótima. Né, que foi uma grande figura querida, que coordenou o curso por muito tempo, o João, que passou também pela coordenação, a Simone, que foi uma das criadoras do curso, a todo o time de professores, né, que são muito interessantes nesse curso, e principalmente a postura dos alunos, né, que vocês são alunos diferenciados, vocês são alunos que fazem um trabalho incrível. Diga. Professor
O professor Anderson também influenciou muita gente também. O Anderson. O Hortari, O Robson. o Robson. É que se a gente for falar algum, vai É, vai ninguém, matar né? algum. Tem a Giovana, tem o Nicolas. o Nicolas. O Nicolas é maravilhoso. Eu queria abraçar o Maravilhoso. Nicolas. Né? Gente, dá para passar o cordel? Dá para subir aí? Vocês Ah, com conseguem? certeza. Primeiro cordel para a gente fechar nosso papo, que a gente falou Vou tanto pegar. dele. Três dias de viagem, Maria chega na grande cidade, num rio que não pode banhar. Onde está a oportunidade? Com fé em Nossa Senhora, buscando liberdade. Numa casa pequena, lampião para alumiar. Onde ela trabalha, tem luz em todo lugar. Lê o mundo ela sabe, só os livros que não dá. No começo foi difícil, aperreio que dá dó. Depois de muito estudo, até faz caldo de mocotó. Esse livro de receita agora virou teu xodó. Na compra do mercado, sem motivo para afobar, olha os preços de tudo, pegou gosto para estudar. A alegria do teu dia é um cordel para criar. Para todo lugar te levo, amigo para a solidão. Olhando tuas páginas, cabe certinho na mão. Tuas histórias eu leio e me levam à imaginação. Machado sempre assim, deixa Jorge ser amado. Manuel jura bandeira, Clarice do teu lado, Carolina de Jesus na estante tão punhado. Quero agradecer demais o papo, foi uma delícia. Muito obrigado pela atenção, pelo tempo que vocês dedicaram. Saibam que vocês moram no meu coração. Foi uma delícia dar aula para vocês os 2 semestres. Espero revê-los. Espero que vocês apareçam lá no campus quando a gente estiver por lá. Continuem fazendo essas coisas criativas, não percam contato. Continuem assim, críticos e transformadores do mundo, que é isso que o mundo precisa. Obrigadíssimo. Grande Valeu, beijo. professor. Obrigado. Obrigado, professor. Excelente.